Bebê nasceu, você percebeu que sobrecarregou a rotina, a dinâmica da casa mudou. E aí você se pergunta: pô, e aquele futebolzinho com os amigos? Como é que fica? Pois é, não fica. Não fica até a rotina da casa, o equilíbrio entre as atividades das pessoas que participam do lar se reequilibrar, se estabilizar. E isso, quando a gente tem um bebê, demora. Por quê? Uma coisa que existe, que não existe quando a gente tem um bebê, é estabilidade, é previsibilidade, porque o bebê está passando por um processo de desenvolvimento muito rápido. Então, a cada mês, a cada semana, tem diferenças, tem variações e a dinâmica da casa muda. Isso é natural, isso é normal. Então, enquanto a gente não consegue sentir que tem uma estabilidade no lar, que a rotina está equilibrada, cara, não fica. E eu vou ser bem honesto aqui, cara. Se tá fácil e se tá rolando futebolzinho e isso não é uma questão pra você, cara, desconfia. Desconfia porque alguém na sua casa tá ficando sobrecarregado. E muito provavelmente esse alguém que tá ficando sobrecarregado é a sua esposa, a sua companheira, a mãe do seu filho. E isso não é legal, pra dizer o mínimo. E aí aqui também vale a pena se questionar o seguinte: será que sem perceber você está seguindo aquele modelo mental ultrapassado de que o pai provê e a mãe é quem cria? Porque de verdade, quando a gente segue esse modelo, a gente sobrecarrega demais a mãe. É importante a gente ter em mente duas coisas quando a gente fala de paternidade consciente. A primeira delas é que você vai ter que, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida do seu filho, rever prioridades na sua vida e eleger como prioridade a sua família. E aqui vale a pena você se fazer uma pergunta constantemente, diariamente. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para o meu filho e para minha companheira, para minha família? E cara, isso não significa pagar as contas. Isso significa ter presença emocional para sua esposa, para sua companheira e para o seu filho. Isso significa energia física e tempo para cuidar do lar e do bebê, das rotinas da casa e do bebê. Isso significa cuidado com a sua parceira que está passando por um momento bastante difícil da vida, o puerpério, onde ela está se recuperando, onde mexeu muita coisa na vida dela e ela precisa do seu apoio. A segunda coisa que você precisa ter em mente para viver a paternidade consciente é entender que durante um tempo, algumas dimensões da sua vida, como por exemplo a vida social com os amigos, o futebolzinho, a cervejinha, elas vão ficar desequilibradas. E isso faz parte, é natural, porque é muita energia, é muito foco nesses primeiros anos de vida. Mas isso não é para sempre. Com o tempo, essas dimensões vão se reequilibrar. E tá tudo certo. Equilíbrio é um conceito dinâmico, não é uma coisa estática. A vida vai ser assim sempre até eu morrer. A gente tem momentos da vida que surgem desafios, surgem outras prioridades e a gente tem que entender que algumas coisas vão demandar mais e outras vão ter que ser desligadas por um tempo. E tá tudo certo. Isso é a vida. Isso é estar vivendo de forma consciente, entendendo o que o momento da minha vida está pedindo de mim. Aí se me pergunta: e o autocuidado? Eu também preciso me cuidar. O seu autocuidado deve ser feito na mesma proporção que o autocuidado da sua companheira. Isso tem que estar equilibrado. Se tiver desequilibrado para os dois, não é legal. Então, o seu autocuidado vai na medida em que a sua companheira, a mãe do seu filho, está conseguindo se cuidar. E aí, quando eu vejo pais reclamando que não tem tempo para nada, eu sempre falo o seguinte: você está vivendo uma grande oportunidade na vida. Quando você se torna pai, você está vivendo uma das maiores oportunidades para viver um dos valores mais nobres, um dos valores mais espiritualmente evoluídos que a gente pode viver nessa experiência humana. Você tem a oportunidade de desenvolver e entender, viver o serviço abnegado. Servir sem receber nada em troca, sem pedir nada em troca. Os hinduístas chamam isso de seva. O seva para eles é quando você faz esse serviço abnegado, né, um voluntariado, vamos assim dizer, sem pedir nada em troca. Ser pai é viver um seva. Você está entregando a sua energia, mas de verdade você não está pedindo nada em troca. Mas aí aqui tem uma pegadinha, na verdade tem um lado legal. Você vai ganhar muito mais do que você imagina. Você não está esperando receber nada, mas você vai receber muita riqueza. Porque esse é um campo que o serviço abnegado abre na nossa vida, que você só vai entender se você viver, se você se entregar para essa experiência. Eu não tenho como ficar aqui teorizando e falando tudo o que você vai viver e transformar quando você se entrega para o serviço. Cara, eu te digo até mais. Resistir a esse momento da sua vida que pede o serviço, resistir a esse ensinamento
é sofrer. É remar contra a maré. É querer mudar algo que você não consegue. Enquanto que você se entregar, você vai fluir, as coisas vão acontecer, você vai crescer e se expandir. E cara, eu não tô te falando isso pra desanimar, pra jogar um balde de água fria. Eu tô querendo trazer consciência porque você tá entrando em uma parte da vida em que você vai viver coisas que são inéditas, que talvez você não tenha sido exigido. E isso é uma oportunidade, né? Você vai aprender coisas novas. E quando a gente se entrega para a experiência da paternidade consciente, você tem muitos ganhos. Você aumenta profundamente a conexão com a sua parceira, você cria vínculos muito profundos com seu filho, e isso abre um campo de riquezas que você nem imagina. Só que a gente tem que estar aberto para viver esse novo e para abrir mão de algumas coisas que a gente já conhece, que estão confortáveis, para poder viver esse novo, para poder se adaptar, para poder entrar de cabeça e para poder construir essa nova dimensão tão rica da nossa vida. Então, avisa lá a turma do futebol que você volta na próxima temporada, que você é o craque de um outro time que está precisando de você, que é o seu filho, a sua companheira, que estão querendo ver você jogar, querendo ver você marcar gol, só que em um campo diferente daquele que você estava acostumado a jogar. É hora de brilhar em outro campo.